Bom, pessoal, na nossa questãozinha de número 6, nós vamos trabalhar aqui a ideia de domínio na lei de formação de uma função. Por exemplo, ele diz assim: determine o domínio das funções. No item A, você tem uma função, tá? Em que a lei dela está sendo representada aqui como sendo y igual a x mais 5 sobre x menos 2. Bom, domínio tem a ver com que letrinha? Com o x ou com o y? Nós já vimos lá na teoria que o domínio são os numerozinhos que entram no lugar do x, para que quando eu faça a conta, o resultado da conta seja o y e, portanto, seja a imagem, tá? Então, o número que entra no lugar do x é o domínio. Então, o x tem a ver com domínio. Então, eu vou pensar aqui. Será que qualquer número que eu coloque no lugar do x vai fazer com que essa conta tenha um resultado e, portanto, vai fazer com que exista uma imagem? Vamos analisar. Aqui nós temos uma fração. E uma fração ela vai existir sempre, menos quando o denominador for zero. Então, eu preciso avisar para o denominador dessa fração que ele tem que ser diferente de zero. O numerador não, o numerador pode ser qualquer valor. Então, só vou me preocupar com o denominador. Então, eu vou avisar. Ei, x menos 2, você tem que ser algo diferente de zero. Portanto, o nosso x vai ter que ser algo diferente de 2. Ó. Portanto, 2 não pode ser um elemento do nosso domínio. Porque se o x for 2, o que seria o f de 2? O f de 2 seria 2 mais 5. 2 mais 5 sobre 2 menos 2. Aí isso aqui daria 7 dividido por 0. E 7 dividido por 0 a gente sabe que é algo que não existe. Então o 2 não pode fazer parte do domínio da minha função. É por isso que eu digo que o domínio da minha função teria que ser todos os valores de x pertencente ao conjunto dos números reais. Ó, o x pode ser qualquer número real, com exceção do 2. O x tem que ser diferente do 2, tá? Para que a nossa função esteja definida, para que ela exista. Então, isso aqui vai ser o domínio da nossa função. Conjunto de valores x pertencentes aos reais, desde que o x seja um número diferente de 2. Tranquilo? Vamos analisar o item B. No item B, ele quer saber quem seria o domínio da função y igual a raiz quadrada de x mais 3. E aí nós vamos pensar. A nossa função tem essa lei. E essa lei está sendo dada por uma raiz quadrada. Será que todo número que eu colocar aqui no lugar do x vai fazer com que essa conta tenha um resultado e, portanto, exista uma imagem? Vamos analisar. Nós estamos trabalhando com números reais. Existe raiz quadrada de qualquer número real? Não, né? Nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, esse meu númerozinho aqui que está dentro da raiz, ó, ele tem que ser algo que jamais poderá ser negativo. Então, eu vou avisar para ele que ele não pode ser negativo. Beleza? Então, se ele não pode ser negativo, é porque ele, o x mais 3, tem que ser algo positivo ou nulo, né? Portanto, maior ou igual a zero. É daí que eu tiro, então, que o x terá que ser um número maior ou igual a menos 3. E aí eu vou dizer que o meu domínio vai ser formado por todos os números que eu colocar no lugar do x, onde esses números podem ser números reais, desde que esses números sejam maiores ou iguais a menos 3. Qualquer número que não for maior ou igual a menos 3 não poderá ser domínio dessa função. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, menos 5.
Menos 5 não é um número maior ou igual a menos 3, é menor. E se eu trocasse aqui o x por menos 5 mais 3 daria menos 2. E não existe raiz quadrada de menos 2 no conjunto dos números reais. Então, seria um valor que não poderia estar no meu domínio, né? O menos 5. Então, o menos 5 não faz parte do domínio. Então, o domínio vai ser formado por todos os números reais, desde que sejam números maiores ou iguais a menos 3. Tá certo, gente? Show de bola? Então, essa daí é a nossa questãozinha de número 6, tá? Vamos lá, para 7.